Good day, mates. How you going? G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Estou fazendo esses vídeos para falar um pouco sobre as experiências que eu tive durante os 6 anos que eu passei na Austrália. E quando eu fui para lá eu já tinha quase 50 anos, completei 50 anos lá. E eu acho legal deixar essas experiências, porque podem ser experiências que outras pessoas também passaram, mas raramente são pessoas que vão ter um olhar de alguém já com 50 anos de experiência de vida, então talvez seja um olhar um pouco diferente de outras pessoas. Também são algumas experiências diferentes. Hoje eu queria falar sobre uma experiência que eu tive com uma moça que trabalhou de au pair. Então, dando um contexto, eu alugava um quarto na casa de uma brasileira, e essa brasileira tinha um neto. Esse neto tinha uns 3 anos na época. Ela cuidava desse neto até aquela época. Mas a partir dali ele entrou na escola e tal, e os pais resolveram não seria contratar, a palavra não seria contratar, porque não existe trabalho de au pair na Austrália. O trabalho de au pair é reconhecido nos Estados Unidos, tem toda uma regulamentação a respeito disso. Mas na Austrália não. A Austrália não tem regulamentação nenhuma sobre o trabalho de au pair, então esse trabalho não existe lá. Eu vi pessoas oferecendo, como eu já expliquei num outro vídeo, foi oferecido para mim uma espécie de trabalho de au pair para como cuidar de uma idosa, mas que seria aí em troca da moradia. E eu achei que não compensava. Então, algumas pessoas até tentam usar aí esse conceito, mas regulamentado não é. Então, não é legalmente aceito. Mas essa família estava querendo usar esse conceito. Não é um país que, por mais que tenha muita regulamentação e as coisas funcionem muito bem, na maioria das vezes, na maioria dos casos, mas sempre tem essas pessoas que não seguem a lei tão à risca. E então eles estavam procurando uma au pair, e eu nem sabia o que era. Então, quando o genro dela comentou comigo que estava procurando uma au pair, não, o que é isso, tal? Ele me disse, não, é uma pessoa que vai morar na casa em troca da moradia, como ela não vai pagar nada para morar, ela cuida da criança. Tá, então, né, entendi, arrumaram uma menina que eu não sei exatamente, eu não me lembro, devem ter me falado, mas eu não me lembro da nacionalidade dela, mas ela falava espanhol. E eu percebi, assim, a moça que eu morava, ela até ficou meio depressiva, porque ela estava com a criança todos os dias, né, costumava ficar todos os dias e não ia mais ver a criança todos os dias e tal, mas aí combinaram que a au pair ia trazer a criança pelo menos uma vez por semana lá na casa dela para que ela passasse um tempo com a criança, né. Então, normalmente quando a gente aluga quarto na casa, ou mora numa casa compartilhada, que isso acontece muito quando a gente está lá, principalmente ainda não visto temporário, existe uma divisão de trabalho da casa. Algumas vezes é explicado, algumas vezes a pessoa, depois que muda que é explicado, e isso é até muito, muito chato,
porque eu gostava muito de saber das regras antes de mudar para ver se eu concordava com aquelas regras ou não. Normalmente me deixava aborrecida saber de regras depois que eu já tinha mudado. Mas nesse caso não teve problema nenhum. Assim, era combinado assim. Então, o que eu usava na cozinha eu lavava, né? Eu limpava meu quarto e a limpeza da casa ficava por conta dela, até porque eu não usava o resto da casa, eu usava só o meu quarto e o meu banheiro. E então, enquanto estava só eu lá, eu limpava o banheiro, e depois ela alugou um outro quarto para outra menina, eu teria que compartilhar o banheiro. Isso já é uma coisa que não estava combinado, porque quando ela alugou para mim, ela alugou o quarto e o banheiro só para mim. Depois ela decidiu transformar uma outra sala que ela tinha, acho que era um escritório, e ela decidiu transformar em um outro quarto para alugar, e pegou uma menina filipina, e aí ela disse, você vai ter que dividir o banheiro. Mas normalmente quando você divide o banheiro, o aluguel é mais baixo. Então, passando um pouco, eu já procurei um outro lugar para morar e mudei de lá. Mas de qualquer maneira, eu percebi que ela, assim, eu usava a cozinha, fazia as minhas coisas, lavava a louça do que eu usava e guardava, né? Enxugava e guardava. E ela estava usando coisas e deixando na pia. Eu percebi isso, mas é claro que eu não vou falar nada, porque eu tô morando na casa de uma outra pessoa, eu não vou ficar aí comentando hábitos dessa outra pessoa. Se eu tivesse fazendo alguma coisa errada, seria todo o direito dela de comentar comigo, olha, você não está lavando a louça. Mas eu sou a pessoa que aluga o quarto, eu não vou comentar com ela porque você não está lavando a louça. Ou comentar, você não está lavando a louça, o que está acontecendo? Eu observei isso, mas guardei para mim e continuei a minha vida como sempre. E aí eu percebi que no dia que a menina veio trazer a criança para a avó, para passar um tempo com a avó, ela até trouxe um livro para estudar, porque daí enquanto a criança passaria o tempo com a avó, ela poderia estudar, né? Mas aí a avó falou para ela assim, você não quer lavar essa loucinha para mim? A menina abaixou a cabeça, parou de fazer a lição, foi lá e lavou a louça de uma semana que estava a pia abarrotada. E coisa assim, né, que fica até mal cheirosa de ficar uma semana ali na pia sem lavar. A menina parou, foi lá e lavou toda a louça para ela. Então, assim, eu queria contar essa experiência que eu tive. Eu não achei isso certo. Eu também, como eu já comentei, tentaram me pegar aí nesse trabalho porque eu devo ter cara de trouxa, mas não conseguiram porque é só cara, e na verdade eu sou uma pessoa muito discreta, mas isso não significa ser trouxa. Mas tem gente que não sabe diferenciar as coisas, ou então pelo menos tenta, né? Falar assim, eu vou tentar, se ela falar que sim, tudo bem, se não, eu procuro outro trouxa, porque essa não foi trouxa o suficiente para mim. Então eu percebi que estavam mesmo explorando essa moça. Eu já ouvi, assim, depois disso, eu ouvi muita gente no YouTube dando alguns depoimentos, falando da experiência que teve como au pair nos Estados Unidos e contando muita coisa errada que acontece, muita coisa que não segue à risca. Eu sei que devem ter, assim, uma grande quantidade de meninas que vão, e uma pequena quantidade que passa por experiências ruins.
Mas eu só queria deixar assim registrado que eu observei isso acontecendo, não achei legal, não tem nada a ver com o país, tem a ver com pessoas morando no país, né? Porque isso não deveria acontecer, e eu tenho certeza que se autoridades do país descobrirem que isso acontece ou que acontecia, vai tomar alguma atitude. Mas é difícil de saber, porque a própria menina não vai denunciar, é muito difícil de fazer isso, porque, inclusive no vídeo que eu falei sobre as meninas que vão lá e caem na lábia de alguns homens, o que acontece? Eles também se aproveitam do fato de que quando você chega lá, você não tem influência no inglês. Então, mesmo que você queira reclamar, você não vai saber como. Apesar de que, se você tiver assim um problema muito sério, precisar da justiça, você tem direito de usar tradutor, eles te facilitam para você denunciar qualquer coisa errada. Agora, até você chegar nesse ponto de conseguir se comunicar para fazer com que eles saibam que você tem alguma coisa séria para denunciar e eles te concederem um tradutor, o inglês já é meio difícil, entendeu? Você já tem que ter um certo level, um certo nível de inglês para conseguir dizer que o que você quer denunciar é sério. E normalmente quando se chega lá, se chega com pouquíssimo inglês, principalmente lá, porque como eu falei, a gente tem muito mais experiência com o inglês americano, com o inglês britânico, mas o inglês australiano, embora eles falem o inglês britânico, a pronúncia deles não é pronúncia, bom, esqueci a palavra em português, mas é bem difícil da gente entender. Então, é bem complicado de você denunciar. Então, eles se aproveitam disso. As pessoas que estão indo para lá, aí eu acho que se os vídeos que eu estou fazendo forem úteis para que as pessoas que vão para lá vão já com um olhar assim de vou tomar cuidado com essas coisas, vou tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, para que não sejam presas fáceis para pessoas que não tenham boas intenções, mal intencionadas. Aí eu acho que já vai ser muito gratificante para mim. Então é isso que eu queria deixar nesse vídeo, essa experiência com a menina que foi explorada como au pair. Não existe reconhecimento de trabalho de au pair na Austrália, e pode ser até que se você for denunciar, você responda por alguma coisa, porque na verdade você deveria não aceitar esse tipo de trabalho. Você deveria aceitar um trabalho. Se você está lá, você está sobre as regras e as leis australianas. Então você deveria somente aceitar trabalhos que estão sob o guarda-chuva das regras e das leis australianas. Entende? E se você não segue as regras lá, você é punido também. Então, eu acho que é bom quando as pessoas forem para lá, assim, já estarem um pouco preparadas. Às vezes eu conto aqui algumas experiências que não são muito boas, mas na verdade tudo que a gente faz tem um lado bom e tem um lado que não é tão bom. Nada é perfeito. Mas as coisas boas da Austrália sempre superam os problemas. Mas um probleminha aqui, outro ali, a gente encontra. No geral,
vai ser meio difícil assim ficar babando o ovo, ficar falando das coisas boas. Talvez eu tente ver as coisas boas, mas eu acho que muita coisa que marcou, normalmente a coisa que não é legal, marca muito, né? E eu tô trazendo aqui assim algumas coisas a princípio que me marcaram mais. E daí eu vou falando de outras coisas em outros vídeos. Então é isso. Muito obrigada. Se isso te ajudou, dá um like e compartilha com quem você acha que talvez precise dessa informação. E se tiver alguma dúvida, comenta que eu trago num outro vídeo a resposta. Muito obrigada. Um abração. Tchau. Bye bye. See ya.